Queridos alunos e alunas, retornamos então para a resolução da prova de 2013 na segunda parte, nosso curso de preparação para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, o CEPREP-SPECEX. Próxima questão vem no primeiro ano, o renascimento comercial e urbano. Questão 39. A partir do século XI, a Europa Ocidental foi palco de uma série de mudanças: crescimento da população, avanço técnico, aumento da produtividade agrícola, intensificação do comércio entre o Ocidente e o Oriente e ascensão da burguesia, mercadores, armadores, banqueiros. Todas essas mudanças inspiraram uma nova visão do mundo, da arte e do conhecimento, impulsionando assim um movimento de grande renovação cultural, único na história do Ocidente, o Renascimento, retirado de Bolo Júnior. São características do Renascimento. Então vejamos. Letra A. Antropocentrismo? Sim. Misticismo? Não. A está errado. B. Hedonismo? Sim. Antropocentrismo? Sim. Essa é a resposta correta. C. Teocentrismo? Não. Deus não estava no centro. Individualismo? Sim. Então, C está incorreto. D. Teocentrismo? Não. Nacionalismo? Também não. E. Misticismo? Não. Hedonismo? Sim. Então, a letra correta, a resposta correta é a letra B. Então, temos aí B, hedonismo e antropocentrismo. Próxima questão, terceiro ano, o mundo na época da Segunda Guerra Mundial, o Brasil na era Vargas. Muito bem. Nós temos aqui a questão 40, que diz: durante o governo Vargas, 1930 a 1945, surgiram no Brasil duas agremiações políticas, a Aliança Nacional Libertadora, ANL, e a Ação Integralista Brasileira, AIB. Lê as afirmações abaixo. Veremos então nossas 5 assertivas e assinalaremos a alternativa que apresenta apenas afirmações corretas. Vamos lá. 1. A ANL era de tendência fascista e a AIB tinha tendência socialista. Não, é justamente o contrário. 1 está errado. 2. Ambas defendiam a moratória, não pagamento da dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras e o combate aos latifúndios. Não, isso aí era só a ANL, né? Então, não são ambas que faziam isso. Está errado. 3. O líder da AIB era Plínio Salgado. Sim, está correto. 3 está correto. 4. Argumentando a existência de um plano Cohen, o governo Vargas ordenou a dissolução do Congresso Nacional. Não, o plano Cohen fez com que Vargas instaurasse o Estado Novo. Então, está incorreta. 5. Em novembro de 1935, a ANL fracassou na tentativa de tomar o poder através de um golpe, a intentona comunista. Sim, a 5 está correta e isso realmente aconteceu. Portanto, as respostas corretas são as letras... É a letra C, que dá as alternativas 3 e 5. Então, temos aqui alternativas 3 e 5. Próxima questão, segundo ano, a Revolução Francesa e a Restauração, o Congresso de Viena e a Santa Aliança. Questão 41. Em fins do século XVIII, enquanto a Inglaterra se industrializava rapidamente, a França era ainda um país agrário. Enquanto isso, na França, vigorava ainda uma organização social baseada em estamentos, chamados estados ou ordens, herdados da Idade Média, de Arruda e Pilete, 2007. Sobre o tema, leia as afirmações abaixo. Então, temos 5 alternativas e depois assinalaremos a única alternativa em que todos os itens estão corretos. Número 1. O primeiro estado era constituído pela nobreza. Não, o primeiro estado era o clero, então está incorreto. 2. O clero estava subdividido em alto clero e baixo clero. Sim, está correto. 2 está correto. Ok. 3. O terceiro estado lutava pela abolição dos privilégios e por igualdade de tratamento
em relação à nobreza e clero. Sim, isso está correto. 3 está certo. 4. Os sans-culottes eram os pobres que não tinham os privilégios da nobreza. Sim, isso está correto. 4, certo. 5. A Assembleia Nacional era composta por representantes dos 3 estados que possuíam igualdade de votos. Não, os votos não eram iguais. Eram votos por estado, ou seja, primeiro e segundo estado valia 12 votos, os dois juntos, e o terceiro estado um só. Portanto, a resposta correta é a letra B, que assinala as alternativas 2, 3 e 4. Então, portanto, a resposta correta é a letra B. Próxima questão vem no segundo ano, o Iluminismo e o Despotismo Esclarecido. 42. O século XVIII registrou profundas transformações na maneira de governar de diversos dirigentes. Frederico II da Prússia aboliu as torturas aplicadas aos presos em seu país, incentivou as letras, as artes e as ciências, e dirigiu pessoalmente a reforma de Berlim, capital da Prússia na época. O Marquês de Pombal, principal ministro do rei Dom José I, valendo-se de seu enorme poder, decretou a emancipação dos indígenas na América Portuguesa, a abolição da escravidão africana e a fundação da imprensa régia em Portugal. José II da Áustria adotou a tolerância religiosa, mas manteve intocados o militarismo e a servidão. Catarina II da Rússia mandou construir escolas, fundou hospitais, dirigiu a reforma da capital, São Petersburgo, e combateu a corrupção nos meios civis e religiosos. Sobre os dirigentes acima mencionados e seus governos, podemos afirmar que: letra A. Todos foram provavelmente inspirados por ideias iluministas, e o tipo de governo adotado por eles foi chamado pelos historiadores do século XIX de despotismo esclarecido. Então, isso está correto, a letra A é a resposta. B. Somente Frederico II e Catarina II foram inspirados por ideias iluministas, e o tipo de governo adotado por eles foi chamado de socialismo. Não, não foram só os dois que foram inspirados, e socialismo não é a resposta aqui para essa situação. C. Todos foram provavelmente inspirados pelo filósofo Jean-Jacques Rousseau, e o tipo de governo adotado por ele foi chamado de democracia. Não, eles eram déspotas, apesar de esclarecidos. C está errada. D. Frederico II e o Marquês de Pombal militarizaram seus países e adotaram governos comunistas. Não, o governo comunista só vinha no século XX, certo? Frederico II e o Marquês de Pombal não fizeram isso. Letra E. Fundamentaram-se em correntes filosóficas diferentes, mas todos adotaram governos liberais. Nem as correntes filosóficas foram diferentes, nem os governos eram liberais, eles eram déspotas. Resposta correta, letra A. Então, está aqui, letra A. Próxima questão, terceiro ano. O mundo na época da Primeira Guerra Mundial, conflitos brasileiros durante a República Velha. 43. No dia 5 de julho de 1922, 3 dias depois de ter sido decretada a prisão de Hermes da Fonseca, 302 jovens militares do Forte Copacabana, no Rio de Janeiro, se sublevaram. Para reprimi-los, o governo enviou para lá cerca de 3.000 soldados que cercaram a fortaleza. Numericamente inferiorizados, a grande maioria dos amotinados se rendeu, mas poucos militares, mesmo sem condições de enfrentar as tropas legalistas, saíram pelas ruas de Copacabana de armas em punho. No meio do caminho, alguns rebeldes debandaram, e nos tiroteios que se seguiram, apenas 2 rebeldes sobreviveram. O texto acima descreve: letra A. Intentona Comunista, movimento desencadeado a partir de alguns quartéis no Rio de Janeiro, Recife e Natal, e que, seguindo o exemplo do que ocorria na Rússia, objetivava a implantação do comunismo no Brasil. Não. O episódio que aqui está descrito é a saga tenentista dos 18 do Forte. Errado. Letra B. Revolta dos 302 do Forte. Tentativa de golpe de Estado que tinha como intuito colocar o Marechal Hermes da Fonseca na presidência do país. Não, não eram os 302 e não tinha esse objetivo. C.
Intentona integralista, tentativa de tomada do poder por força de extrema-direita, com o objetivo de introduzir um governo centralizado com fortalecimento do poder executivo. Isso só ocorreu em 1938 com os integralistas. Está errado. D. Episódio que ficou conhecido como os 18 do Forte e que marca o início do movimento conhecido como tenentismo. Sim, isso aconteceu, essa é a resposta correta. Letra E. Revolta da Armada, iniciada no Rio de Janeiro e disseminada por todo o sul do Brasil, unindo forças com os integrantes da revolta federalista. Não, essa revolta ocorreu ainda no século XIX. Né? A resposta está incorreta. A resposta correta é a letra D. Como vemos aqui, letra D, resposta correta. Próxima questão vem do terceiro ano, o mundo na época da Segunda Guerra Mundial, o período entre guerras. 44. Em março de 1938, a Alemanha, com o apoio de habitantes locais, endossada por um plebiscito, anexou uma região, país, de seu entorno. Essa anexação ficou conhecida como Anschluss, União. A região, país, anexada por Hitler, nessa ocasião, foi os... Bom, então o Anschluss é a anexação do país natal de Hitler, onde ele nasceu, em Braunau sobre Inn, que era a Áustria. Então a resposta correta é a letra A. Letra A é a resposta correta. Bom, chegamos então ao final da prova de História, prova esta realizada no ano de 2013. Vamos fazer um resumo das questões dessa prova. No primeiro ano tivemos apenas 2 questões, o segundo ano tivemos também 2 questões e a maioria das questões, 8 delas, vieram do terceiro ano. Queridas alunas, queridos alunos, obrigado por acompanhar a resolução dessas questões do concurso de 2013. Voltaremos na próxima aula.